Estudo do Evangelho de João, a partir do capítulo 10, e o versículo agora é o 26, que fala: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, né? Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. No grego tá ala, que é mais, o mês, vós não credes, que é ou pisteuete, ouk, porque não, ekton, sois de as probaton, ovelhas, tou emon, minhas. Então, ovelhas é probaton, né? Tou emon, minhas. Então, não são ovelhas minhas, né? É isso aí. Então, é assim que tá no grego português, né? Agora vamos ver aqui. No grego e inglês. Bat eu, ala um mês, not believe because, ou pisteuete ot é because, not you from among the, auk este ek, que é not é auk, you are este, from among the ekton, tom é de, né? Sheep of me, probaton, no grego probaton, no inglês sheep of me, né? Emon, sheep of me, né? Então sheep seria as ovelhas, né? Probaton é ovelhas lá. Probaton, ovelhas. Sheep no inglês, ovelha é sheep. Sheep of me, né? Não são minhas ovelhas, não são sheep of me, né? No grego, probaton. É isso aí. Sheep no grego, Então vamos ver. É sheep no inglês, né? O grego é probaton. Então vamos ver o que traz aqui a chave linguística do Wilfried de Halbeck. Chave linguística, capítulo 10, versículo 26. Um mês enfático, ek circunscreve o gen partinos, ou que este ek não fazeis parte de probaton, acabou no probaton, né? Que não são minhas ovelhas, né? Que é o sheep no inglês, é sheep, né? Isso aí. Aqui a chave vai estar isso aí. Agora F.F. Bruce, vamos ver se o F.F. Bruce vai falar alguma coisa do versículo 26. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As ovelhas reconhecem o seu pastor naquilo que faz, mas o simples fato de que esses judeus fizeram essa pergunta os coloca total e verdadeiramente fora do rebanho. Isso aí. 26, né? Isso aí, 26. Agora 26 do Hendrickson. Vamos ver o que o Hendrickson vai falar aqui. Vocês não creem, né? Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Vocês não creem no que estas obras tão claramente ensinam.
esta incapacidade de crer, a hostilidade aberta, constitui seu pecado. E por isso eles, e eles somente, são totalmente responsáveis. Além disso, há ainda o fator predestinação divina. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As ovelhas do bom pastor são aquelas que lhe foram dadas pelo Pai. 10:29, 6:39 e 44. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. 10:3-4. Retornando ao ângulo do decreto divino, observe o seguinte: se todos os homens pecaram em Adão, jazem debaixo da maldição e são merecedores da morte eterna. Se todos os homens pecaram em Adão, quer dizer então que não são ovelhas dele, mas não é fruto de sexo da serpente com Eva, é fruto do Adão mesmo. Que se todos os homens pecaram em Adão, jazem debaixo da maldição e são merecedores da morte eterna. Ninguém jamais pode culpar Deus de injustiça por tê-los deixado perecer, enquanto ele escolhe outros dentre essa massa de corrupção para que lhe pertençam. Confessamos naturalmente que não é possível harmonizar as duas linhas que correm paralelas nas Escrituras. E algumas vezes, como aqui, até mesmo em um versículo 10:26, responsabilidade humana de um lado e predestinação divina do outro. Responsabilidade humana de um lado e predestinação divina do outro. Negar qualquer uma das duas é tolice. Então quer dizer, você não pode negar nem a responsabilidade humana e nem a predestinação divina. Negar qualquer uma das duas é tolice. Ambas as linhas são claramente traçadas por Deus, por João e pelas Escrituras. Confira em Lucas 22 e Atos 2:23. E isso repetidas vezes. Não apenas isso, mas o fator predestinação divina é mais básico do que o da responsabilidade humana. Mais básico nesse sentido do que o fato de que aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem, confiam nele e lhe obedecem. Assim fazem porque foram dados e atraídos. E aqueles que não são capazes de ouvi-lo e segui-lo permanecem nesse estado de incapacidade, porque não agradou a Deus resgatá-los dessa condição em que eles, por sua própria culpa, mergulharam. Puxa vida, isso é complicado, paradoxal. Não apenas isso, mas o fator predestinação divina é mais básico do que o da responsabilidade humana. Mais básico nesse sentido do que o fato de que aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem, confiam nele e lhe obedecem. Assim, fazem porque foram dados e atraídos. E aqueles que não são capazes de ouvi-lo e segui-lo, permanecem nesse estado de incapacidade porque não agradou a Deus resgatá-los dessa condição, em que eles, por sua própria culpa, mergulharam. Observe a conexão causal, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Deus não é obrigado a salvar aqueles que trouxeram a destruição sobre si mesmos. Além disso, deve-se ter em mente que, da parte deles, a incapacidade e a má vontade estão de mãos dadas. Então, em toda essa representação, Deus permanece respectivamente santo e soberano, e é sobre o homem que repousa toda a culpa. Então quer dizer, olha aqui
que ele fala da responsabilidade humana e da predestinação. Então, se a pessoa não vai seguir a Deus de forma alguma, né? Essas pessoas que a gente vê que rejeitam a Deus, que blasfemam, xingam a Deus, essas pessoas aí não foram predestinadas. Eles não foram predestinados. Então a gente deve pregar para elas acreditando na responsabilidade divina, né? na responsabilidade humana. Mas essas pessoas não foram predestinadas, né? Não foram predestinadas por Deus, não. O que está dizendo aqui é isso, né? Que elas estão lá por culpa própria, mas que não agradou a Deus resgatá-los dessa condição que eles, por sua própria culpa, mergulharam. Então eles mergulharam em uma certa coisa, né? Talvez um vício, uma droga muito pesada, e eles blasfemam de Deus, eles não têm a capacidade de se encontrar com Deus de forma alguma, porque Deus não os escolheu. Eles estão incapacitados, né? Eles não foram atraídos. Olha só. Aqueles que não são capazes de ouvi-lo e segui-lo permanecem nesse estado de incapacidade, porque não agradou a Deus resgatá-los dessa condição em que eles, por sua própria culpa, mergulharam. Então eles estão numa condição que eles mergulharam, né? Talvez por causa da inveja, talvez por causa da falsidade, né? Da mentira, tanta coisa que, né? Quando a pessoa fala, quando você fala que Jesus é o único caminho, e aí ele cita Brahma, cita Buda, cita Maomé, quer dizer, então qual desses deuses aí? Então quer dizer, ele põe Jesus Cristo no mesmo pé de igualdade de Brahma, né, de Buda, de Maomé e de outros. Então essa pessoa, ela de alguma forma, por orgulho, né, por alguma droga que causa orgulho, então esse orgulho torna essa pessoa com essa forma de rejeitar, né, rejeitar Deus. Primeiro ela acha isso bonito, né? Ela acha isso inteligente, né? Mas é o orgulho da droga, né? A droga causa orgulho. Então, tomar cuidado com a droga, porque que aí não agradou a Deus tirar a pessoa daquilo. Olha só, incrível isso aí. Não agradou a Deus tirar a pessoa daquela situação. Puxa vida. Incrível aqui. Eu não esperava que ele ia falar de predestinação aqui. Eu fiquei em choque aqui mesmo. Pasmei, não esperava, que ele ia falar disso, de predestinação. Responsabilidade humana de um lado e predestinação divina do outro. Negar qualquer uma das duas é tolice. Ambas as linhas são claramente traçadas por Jesus, por João. Então quer dizer, a pessoa está rejeitando Deus, mas não tem como, não há o que falar para ela. Só que a gente tem que pregar, né? Pregar, porque a gente não sabe se esse que está rejeitando aí vai se arrepender, né? Só Deus sabe. Versículo 26. Mas vocês não creem em mim porque não fazem parte do meu rebanho. Olha só. É o 26 Vocês não creem em mim porque não fazem parte do meu rebanho. A Bíblia viva, né? Vai falar isso. E aí na tradução normal, porque não são das minhas ovelhas, né? A Bíblia do expositor, né? Jimmy Swaggart, Bíblia do expositor, que
que ele vai falar do versículo 26 aí? 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Eles não eram suas ovelhas, porque não desejaram ser suas ovelhas. A decisão era deles, e tomaram essa decisão devido à sua incredulidade, porque não desejaram ser suas ovelhas. A decisão era deles, e tomaram essa decisão devido à sua incredulidade. Então quer dizer, eles não desejaram ser suas ovelhas, não desejaram. Como eu falei, por orgulho às vezes. A pessoa vai falar, não, eu vou ser ovelha de alguém que morreu, com a filosofia humana, não uma filosofia respeitável, mas a vã filosofia, que a cruz é loucura, Então a pessoa já olha o lado inverso. Ele não quer ser um louco, um seguidor de um louco que morreu, segundo eles, que eles não têm a visão que a gente tem de salvação. Eles têm uma visão de que Jesus Cristo foi derrotado na cruz. Isso é uma visão de pessoa que ele não é ovelha de Cristo. Ele não é ovelha. Ele é incrédulo. Ele não crê em Deus. Esse é o problema, por decisão própria. Aqui ele está falando, porque a predestinação, às vezes, ela deixa um leque, às vezes a ideia calvinista, às vezes ela abre uma situação que parece que Deus é o culpado, quando fala que Deus não se agradou em trazer aquelas ovelhas ali. Deus não se agradou delas, Deus não predestinou elas não foram predestinadas, não foram eleitas, mas de uma forma que a gente às vezes não entende, E aqui, quando ele coloca que o Jimmy Swaggart falou que elas não desejavam ser as suas ovelhas, e a decisão era deles, e tomaram a decisão devido à sua incredulidade, ou seja, então não há nenhum pingo de culpa em Deus aqui, porque a decisão era delas. E por causa da incredulidade, elas não decidiram, opinaram por ser ovelhas de Cristo, Então quando fala, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito, vocês não são das minhas ovelhas por decisão própria, ele está falando aqui, decisão própria, porque eram incrédulos. Então aqui no comentário do Calvino, é esse aqui, de João Calvino. No versículo 26, porque não sois minhas ovelhas. Ele assinala uma razão suprema, porque não criam em seus milagres e nem em sua doutrina, porque são réprobos. Devemos aqui observar o propósito de Cristo, pois uma vez que se vangloriavam de ser a igreja de Deus, para que sua incredulidade nada detraísse da autoridade do Evangelho, ele afirma que o dom de crer é uma dádiva especial. Então, primeiro que ele já coloca a fé, a crença como um dom aqui, Dom de crer é uma dádiva, presente de Deus. E de fato, antes que os homens conheçam a Deus, devem antes conhecer a si próprios. No dizer de Paulo em Gálatas 4:9. Em contrapartida, aqueles para quem Deus não olha continuarão sempre a fugir dele. Olha só, que Deus não olha. É o Calvino aqui falando da predestinação. Então, se alguém murmurar contra isso, argumentando que a causa da incredulidade está em Deus, olha só como que é apertada a ideia.
visto ser ele o único que tem poder de criar ovelhas? Minha resposta é que ele é isento de toda culpa, porque é tão só por sua malícia que os homens rejeitam a graça divina. Então a resposta dele aqui ficou meio complicado aqui. Se alguém murmurar contra isso, argumentando que a causa da incredulidade está em Deus, né, que Deus é culpado, visto ser ele o único que tem o poder de criar ovelhas, minha resposta é que ele é isento de toda culpa. Ah, sim, não. Então, está falando que Deus é culpado, a resposta do Calvino é que Deus não tem culpa. Porque é tão só por sua malícia que os homens rejeitam a graça divina. Então, a questão aqui está na malícia, né? Então, a malícia do homem é a culpa do homem. A malícia do homem, como eu estava falando do orgulho, de algumas coisas que deixam o homem distante de Deus, né? Deus tudo faz para induzi-los a crer, mas quem domaria bestas selvagens? Então, são comparados a bestas selvagens, né? Complicado. Isso jamais acontecerá até que o Espírito de Deus os converta em ovelhas. Isso jamais acontecerá até que o Espírito de Deus os converta em ovelhas. Os que são selvagens, inutilmente, tentam lançar sobre Deus a culpa de sua selvageria, porque ela faz parte de sua própria natureza. Em suma, Cristo quer dizer que não é de se admirar que há poucos que obedecem a seu evangelho, porque todos aqueles a quem o Espírito de Deus não subjuga a obediência da fé são bestas selvagens e ferozes. Olha só então que o Calvino o Calvino não era fraco. Quem dizia que o Calvino colocava a culpa em Deus estava enganado. Ele está falando de bestas selvagens, né? Bestas selvagens e ferozes, né? Essas bestas selvagens e ferozes, né? Bravas, nervosas, já na minha forma de caracterizar, né? Essas bestas selvagens se distanciam de Deus por culpa de sua própria selvageria, né? Sua ignorância, né? Sua arrogância. Aí o Calvino dizendo, tanto mais irracional e absurdo é que a autoridade do Evangelho dependa da convicção dos homens. Então não depende da convicção dos homens. Os crentes, porém, devem antes considerar que são dominados por Deus de uma forma tão poderosa, visto que enquanto outros permanecem em um estado de cegueira, então, ó, mais uma característica do selvagem, cegueira, cego, né? Ele não vê a Deus. Foram atraídos a Cristo pela iluminação. Enquanto outros permanecem em estado de cegueira, foram atraídos a Cristo pela iluminação do Espírito. Então, alguns são iluminados pelo Espírito Santo, são atraídos, enquanto os outros não veem a luz do Espírito porque são cegas, né? Aqui também os ministros do Evangelho têm motivo de consolação, caso o seu labor não seja absolutamente proveitoso. Aqui também os ministros do Evangelho têm motivo de consolação, caso o seu labor não seja absolutamente proveitoso. Então, quer dizer, a questão que as pessoas falam que a graça de Deus já eliminou o mal de todo mundo, no caso de uma expiação ilimitada, né? Que então as bestas selvagens, ferozes, cegas, né? Essas bestas todas são salvas, maldizendo Deus, sem conhecimento de Deus. Isso é mentira, não tem como, porque aqui está falando que não são ovelhas de Cristo. Elas não são ovelhas, elas são bestas selvagens e ferozes, né? Bestas selvagens, elas não são ovelhas, elas são indomáveis, entendeu? Então elas se contrapõem, né? Elas rejeitam a salvação de Cristo, elas rejeitam Cristo de todas as formas. Então elas fogem, como ele fala, né? Elas fogem de Cristo
de todas as formas e o rejeitam, né, com a sua incredulidade. E aí continuam cegas, enquanto outras são iluminadas, outras encontram com o Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo. Essas continuam cegas, rejeitando a Cristo na sua selvageria. E Deus não é um invasor, Ele não obriga ninguém a querer Ele. Então é por isso essas ovelhas indomáveis, que são bestas selvagens, elas vão continuar cegas e distantes de Deus. Porque se não testifica, se elas não testificam de Cristo, se elas não reconhecem que Cristo é Deus, como Jesus Cristo fala, se vocês não reconhecerem que eu sou Ele, morrerão nos seus pecados. E quando ele está falando morrerão nos seus pecados, ele está falando de condenação. Está querendo dizer que elas não se arrependerão dos seus pecados, que elas não vão, não se tornarão ovelhas de Cristo, né? E aqui um comentário aleatório aqui. Todos os outros comentários que eu achei eram comentários como que eu falo? Comentários que eu tenho. Agora esse aqui é um comentário aleatório, mas que ele tem a ver com o que está falando. Não credes porque não sois das minhas ovelhas. A explicação: porque não creem, não me seguirão, porque são orgulhosos, que eu falei, sem ver isso aqui, profanos, amantes do louvor, amantes do mundo, amantes do prazer. Então olha só que prende o ser humano, né? Que é louvor, que é mais, que é o mundo, que é o prazer, e não de Deus. 27, 28 e 29. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem, etc. Nosso Senhor ainda faz alusão ao discurso que teve antes deste festival, como se ele tivesse dito: minhas ovelhas são elas que, primeiro, ouvem minha voz pela fé, segundo, são conhecidos, ou seja, aprovados por mim, como me amando, e terceiro, siga-me, guarde meus mandamentos com um coração amoroso e crente. E aqueles que, primeiro, creem verdadeiramente, observe 3 promessas anexadas a 3 condições. Dou vida eterna. Ele não diz eu direi, mas eu dou. No caso seria eu darei, né? Eu darei a vida eterna, mas ele está dando no presente, eu dou. Pois quem crê tem vida eterna. Então, dá vida eterna àquele que crê. Aquele a quem, 2, sei que realmente me ama, nunca perecerão desde que permaneçam no meu amor. Então, tem uma aí, né? Desde que permaneça, tem uma condição, né? Se você permanece no amor dele. Aqueles que me seguem, nem homens, nem demônios podem arrancar da minha mão. Meu Pai, que por decreto imutável me deu tudo o que acredita, ama e obedece, é maior que tudo no céu ou na terra, e ninguém é capaz de arrancá-los de suas mãos. Então, às vezes, quando as pessoas rejeitam e xingam, né? Xingam a Jesus Cristo, então, às vezes, é porque elas estão defendendo, né, o prazer dela, né, o orgulho dela, o vício dela, né? É isso que está dizendo aqui, né? São orgulhosos, profanos, né? Amantes do louvor, amantes do mundo. Então elas estão defendendo o mundo. Por isso que você vê elas falar das outras seitas, da macumba, falar bem da macumba, e só que ela fala mal de Cristo.
né? Então por quê? Porque ela defende o mundo, né? Então aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então ela está defendendo o prazer também, como se o prazer precisasse de ser defendido, né? Porque se ela se voltar para Cristo, ela sabe que ela precisa de se tornar uma ovelha de Cristo, né? E não mais do prazer. Então ela não vai ser mais escrava do prazer, ela vai ser escrava de Cristo. E de Cristo ela vence todos os vícios, todos os prazeres, porque Cristo é o amor verdadeiro, ele supera tudo, né? Ele dá força para a pessoa vencer qualquer vício, qualquer coisa, né? E aí o problema é que essas pessoas não querem, como que fala, elas rejeitam a Cristo por causa disso, né? Atrás dela está o prazer, está o vício, está as coisas erradas. Pela frente elas estão rejeitando, né, a Cristo. E ele fala, não são as minhas ovelhas. Por trás elas estão guardando aqui atrás o mundo, os prazeres, né, os vícios, como que fala, o orgulho, né? Então tudo está sendo defendido, né, em vez de defender a Cristo, né? Então, quer dizer, elas têm sua escolha, né? Isso é livre-arbítrio, né? Elas estão escolhendo livremente, sem ninguém forçá-las a escolher alguma coisa, né?